Boa noite, é sempre uma alegria estar reunidos aqui na Fraternidade Francisco de Assis e juntos podemos partilhar dos ensinamentos do Mestre Jesus. Para isso, hoje convidamos a nossa amiga Sueli Calda-Schubert, que vai falar para nós do tema O Grande Desafio. Então, Sueli, por favor. Boa noite a todos. Queridas irmãs, queridos irmãos, que as bênçãos de Jesus permaneçam conosco. O grande desafio, cada um agora vai pensar na sua própria vida. E qual é o grande desafio ou grandes desafios que cada um tem que vencer, tem que superar, que trazemos na nossa vida? Qual seria esse desafio? Por onde começaríamos? Como hoje está a nossa vivência? Será que nós conseguiremos alcançar esse desafio, aquilo que nos está sendo agora na nossa vida como uma meta, um objetivo, alguma coisa que queremos alcançar, ou mais de uma, porque podemos ter mais de um desafio. Mas se nós olharmos, por exemplo, um piloto de Fórmula 1, ou um piloto qualquer de corridas, o grande desafio é vencer a corrida. Um jogador de futebol, a grande vontade, o grande desafio é ser chamado para a seleção brasileira. E estando na seleção brasileira é ganhar o campeonato. O grande desafio para um arquiteto é construir belas casas, belos prédios, se tornar famoso. O grande desafio para um estudante, se ele quer vencer profissionalmente, crescer, é passar no vestibular, conseguir realizar o seu curso, talvez fazer um mestrado, um doutorado, vários desafios. E assim por diante. Para alguns o grande desafio é casar, e para outros é separar. Então, a vida nos propõe os mais diversos desafios. Se nós formos olhar na paisagem do mundo terreno, do plano físico, nós vamos encontrar realmente vários desafios, várias propostas, vários projetos, porque o desafio é um projeto de vida que a pessoa acalenta e que vai desafiar a sua vontade, o seu esforço, o seu empenho, a sua busca constante, a sua perseverança. Então, vários fatores a pessoa vai ter que reunir em si próprio para conseguir alcançar a meta, para conseguir superar dificuldades que surjam, problemas que vão se somando, mas são desafios que cada um, no seu empenho e na sua boa vontade, pode conseguir superar. Às vezes a vida é muito difícil, nós sabemos, muitas crises podem acontecer e estão acontecendo em âmbito mundial, em âmbito nacional e assim até chegarmos na nossa própria vida. Crise pessoal, crise particular, íntima, nós estamos vivendo, como diz Joana de Ângeles, a grande transição. O mundo, sendo um planeta de provas e expiações, na escala dos mundos, é um mundo bastante inferior ainda, porque abaixo de nós só tem um mundo primitivo. Portanto, nós ainda temos muito para alcançar. A humanidade é que está nesse patamar de provas e expiações. O grande desafio para a humanidade toda é conseguir, no conjunto, melhorar, progredir, evoluir. E sabemos que para que a humanidade consiga isso, individualmente, cada um deverá também buscar o seu próprio progresso espiritual, a sua própria melhoria. Em O Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec diz que Deus nos dotou com a busca do melhor. Nós trazemos em nosso íntimo aquele impulso para o melhor, para melhorarmos de vida. Se olharmos a trajetória da humanidade, nós vamos encontrar sempre o ser humano nessa busca do progresso, de melhorar, nesse impulso que cada um de nós traz, que impele a criatura
para melhores condições de vida, para alcançá-las e, a partir daí, conseguir que a vida se torne mais confortável, que a vida se torne de uma forma melhor, de mais conforto, e assim por diante. Nós vemos que, aos poucos, a humanidade está vencendo sucessivamente grandes e importantes desafios, buscas, metas. Jesus nos diz que nós devemos buscar e cada vez mais procurar, de alguma maneira, alcançar a nossa meta. Nós não podemos desanimar. Entretanto, existe algo muito maior nisso tudo. Nós podemos começar a pensar mais profundamente. Não basta buscarmos, perseguirmos uma meta só do plano físico. Sabemos que o ser humano tem uma vontade muito grande de fama, de poder, de riqueza, de abastança, de conforto, essas coisas que são próprias da vida física. Mas o ser humano é muito maior do que isso. É muito maior do que o ter. O ser humano é o ser. E, nesse caso, é o grande desafio. Entendermos que nós somos espíritos imortais. E, nesse caso, a nossa busca maior, particular e definitiva é a nosso autoencontro, nosso autodescobrimento. E, a partir daí, conquistarmos a nós mesmos. E isso implica uma série de situações, conforme nós vamos, aos poucos, comentando. Sabemos que Jesus trouxe à Terra a segunda revelação. A primeira veio com Moisés e é chamada a lei de justiça. A primeira revelação, a revelação acerca da justiça divina. A segunda veio com Cristo, a lei de amor. Mas nessa questão do Cristo e do seu evangelho, da boa nova que ele veio trazer para a humanidade, existe uma ideia que prevalece. O grande desafio da maioria dos cristãos é a própria salvação. As pessoas querem se salvar. Mas Jesus é o Salvador. Ele veio para salvar a humanidade. E a partir daí nós começamos a perguntar, salvar de quê? Salvar significa salvar de algum perigo? E qual seria o perigo? Qual é o perigo que o ser humano vive, ou que o cristão traz, tem, sente a um perigo? Que perigo seria este? Do inferno? É o medo do inferno? Nós temos o perigo de ir para o inferno? Um perigo que nós nem sequer sabemos precisar, mas temos que nos salvar. E a noção é que Jesus é o Salvador. Jesus veio para salvar a humanidade dos seus pecados. É assim que consta em vários segmentos do cristianismo. Jesus veio como Salvador, tomou a si todos os pecados do mundo. Mas para salvar, dentro dessa concepção, se o ser humano nasce, é criado, vamos dizer assim, no momento da concepção, como é a ideia desses outros ramos do cristianismo, nós estamos analisando ideias e não criticando. Se o ser humano é criado no momento da concepção, já traz implícito e inerente a ideia que ele precisa ser salvo. O perigo já existe, porque a partir do nascimento e durante toda a trajetória da sua vida, esse ser humano tem que se salvar. Mas se ele começou ali, quais são os pecados, quais são os perigos que estão inerentes à sua vida, implícitos na sua trajetória terrena, e nós começamos a imaginar. Porque se existe um perigo e se precisamos ser salvos, é porque Deus exige de cada um dos seus filhos essa salvação. Nós fomos criados, então, com um perigo que está presente desde o momento do nosso nascimento. Porque nós precisamos ser salvos desse perigo. E Jesus, então, traz este propósito de salvar a humanidade toda. Mas começamos a imaginar também Jesus e a sua vivência aqui no plano terreno. 3 anos apenas. 3 anos suficientes para que ele possibilitasse a salvação da humanidade. Para que ele, então, cumprisse aquilo que ele veio cumprir. A doutrina espírita, por exemplo, e
na parte mais importante daquilo que ela nos apresenta, é exatamente uma outra compreensão acerca de Deus, uma outra compreensão acerca do Evangelho do Cristo. Afinal de contas, Jesus veio para nos salvar ou veio para trazer à humanidade um caminho que pudesse nos levar à evolução, ao progresso. Se nós temos a primeira revelação na justiça, a segunda na lei de amor, nós já estamos nesse caminho, nessa estrada, nesse processo de evolução, de busca constante, e Jesus em muitos momentos disse isso. E nós vamos começar a imaginar qual foi o grande desafio vencido pelo Cristo. Cristo também teve um desafio, o desafio do Mestre. Qual foi ele? Qual foi o desafio deste que é o governador espiritual do nosso planeta? Sabemos, e Emmanuel relata isso de maneira primorosa no livro A Caminho da Luz, especialmente. Sabemos que Jesus é o governador do planeta, porque Leon Denis, no livro Cristianismo e Espiritismo, é o primeiro a dizer isso, que Jesus é o governador do planeta. E Kardec vai dizer no livro A Gênese que Jesus, se era médium de Deus. Nós começamos a ter uma noção, ainda que pequena, acerca da importância, da elevação, da sublime figura de Jesus, do que ele representa realmente para a humanidade. Mas continua a pergunta, qual o grande desafio do Cristo? Joana de Ângeles, ela nos diz que Jesus veio do empírio, ou seja, dos altíssimos planos espirituais, porque faz parte daquela comunidade de espíritos puros e que estão aí na direção das galáxias, na direção dos mundos que povoam o universo. Portanto, o nível espiritual de Jesus, nós nem sequer conseguimos conceber, nós nem sequer conseguimos imaginar. O grande desafio de Jesus foi, o primeiro deles, foi descer desse altíssimo plano espiritual, condensar o seu perispírito para viver aqui no plano terreno, para viver conosco e conviver com a ignorância humana. Mas Jesus veio e cumpriu aquilo que deveria cumprir. Meta traçada por ele próprio, chegando o momento exato de vir para dar um impulso à humanidade, para fazer com que as criaturas se sentissem impelidas a algo melhor, a uma noção mais justa acerca do Criador, a uma noção mais amorosa acerca do Criador, que Deus é Pai de todos nós, e isso nós vemos no instante, ele declarando, né? No instante em que os discípulos pediram, Senhor, ensina-nos a orar, e Jesus vai proferir a prece do Pai Nosso, e que se inicia exatamente assim, Pai Nosso, para que ele possa então, ali naquele instante, enfatizar, registrar, deixar bem patenteado que Deus é o Pai de todas as criaturas. Em outros momentos, Jesus vai dizer meu Pai, mas naquele instante era importante que ele dissesse Pai Nosso. Jesus vence esse desafio de vir ao plano terreno e aqui conviver conosco. E deixar para a humanidade a maior lição, o maior legado que a humanidade possui. Nós temos o Evangelho e sabemos que Jesus, no instante em que ele tinha o máximo aqui no plano terreno, foi o instante em que ele abandonou esse máximo, porque aí ele tinha condição de deixar tudo para se sacrificar, para se entregar naquele instante em que ele dá o testemunho quando foi cercado pelos soldados de César, no momento em que Judas o estava levando para, segundo Judas, não é a ideia de Judas, para que demonstrasse ali o seu poder. Mas Jesus se sacrifica e abandona tudo. No momento em que ele tinha mais, porque era o espírito mais evoluído, naquele máximo que ele representa, ele abandona tudo que ele poderia realizar, porque quem tem o máximo tem condições de tudo abandonar no momento necessário. Quem não tem, não pode dar nada. Mas Jesus, como tinha
na sua condição espiritual, o máximo de conteúdo, de aquisições espirituais, de elevação espiritual, podia perfeitamente abandonar no segundo desafio aquilo tudo que poderia, querendo ele, pertencendo ali na sua condição espiritual elevada, às coisas do mundo. Jesus abandona e vai se entregar da forma que nós sabemos. Portanto, existem desafios que são necessários na vida de cada um. Às vezes temos que abandonar alguma coisa para ganhar algo muito maior. E nesse caso, o nosso grande desafio, como espíritos imortais que somos, é a busca da nossa espiritualização. Se o ser humano quer, acima de tudo, a riqueza, a fama, a beleza, o progresso, o poder, essas coisas todas, ele é muito mais do que isso. Porque essas coisas pertencem ao plano da horizontalidade da vida. E a criatura humana ainda não se conscientizou da necessidade de buscar a verticalidade, que é o plano do ser, enquanto na horizontalidade nós estamos no ter. E é nessa concepção e nessa ideia que nós temos que vencer esse grande desafio da nossa espiritualização. Nós temos vários exemplos no Evangelho, cada um mais belo do que o outro. Nós vamos lembrar que está em Marcos 10, versículo 17, o instante em que o moço rico vai conversar com Jesus. E Amélia Rodrigues narra isso de maneira primorosa no livro Primícias do Reino. O moço rico era uma pessoa de bem. Tinha posses, tinha um belo palácio, tinha condições, mas ele sentia algo dentro dele, uma necessidade, que ele não sabia bem expressar. E ele ouve falar de Jesus e vai buscar o mestre. Então ele vai dizer, quando diante de Jesus, bom mestre, o que devo fazer para herdar a vida eterna? E Jesus vai dizer, por que me chamais bom? Bom é o Pai que está no céu. Mas o moço rico era uma pessoa cumpridora da lei, porque Jesus começa a dizer para ele que ele deveria cumprir a lei e começa a enumerar os mandamentos da lei. Mas o que o moço rico vai responder? Senhor, isso eu já faço, isso eu já cumpro. E Marcos tem uma expressão linda, um versículo pequenininho, que é o único dos evangelistas que registra essa passagem, dizendo dessa maneira, que Jesus olha para o moço, Jesus o olhou e o amou. Assim registra Marcos. E nós ficamos a imaginar o que seria isto. Jesus olhar para uma pessoa e endereçar aquela onda de amor. Porque Jesus já estava antevendo o que aconteceria com aquele rapaz. Mas Jesus vai dizer para ele, se ele quisesse então herdar a vida eterna, que ele deveria ir e dar todos os seus bens aos pobres e aí segui-lo. Mas Amélia Rodrigues, ela explica que o moço rico tinha um outro desafio na vida, que era um desafio do plano horizontal. Ele era um corredor de bigas. E na semana seguinte aconteceriam os Jogos de Cesareia. E ele era o favorito, porque tinha cavalos árabes maravilhosos, e ele era apontado como o provável vencedor. Ele não conseguiu abandonar essa situação, porque ele era cercado de pessoas que o incensavam, que o aplaudiam, e talvez ele tivesse mais facilidade de abandonar a riqueza, não a fama. Uma semana depois, ele vai para os Jogos de Cesareia. E, quando é dada a largada, ele está adiante, porque os cavalos dele eram os melhores. Mas no instante seguinte, uma das rodas se solta e ele é projetado ao chão. As outras bigas que vêm com os cavalos passam por cima dele. Quando ele está se despedindo da vida física, ele se lembra de Jesus. Jesus está dizendo, vá, dê tudo aos pobres, vem e segue-me. Ali, o grande desafio da vida dele, ele não venceu naquele momento. Sabemos que posteriormente, em outras vidas, claro que o moço conseguiu vencer os desafios que as existências seguintes lhe proporcionariam.
Esse foi o desafio do moço rico. Mas e o desafio, por exemplo, de Maria de Magdala? Qual foi o grande desafio da vida daquela mulher? Muitos desafios. Porque desde o instante em que, conhecendo Jesus, ela passa a segui-lo, ela, uma cortesã, uma prostituta, claro que o grande desafio, sendo muito conhecida, sendo muito invejada, mulher de grande beleza, de grande riqueza, venceu os desafios todos que se apresentavam diante dela. O desafio do preconceito, por exemplo. Quantos preconceitos, quantas perseguições, quantas situações extremamente humilhantes, difíceis, a criatura deve ter vencido. Venceu todos, porque depois nós sabemos que ela vai se dedicar, após a crucificação do Mestre, ela vai se dedicar no local onde ficavam à época os leprosos. Ela ali vai passar a residir para ajudá-los, para conviver com eles, e depois, contraindo a lepra, ela vence o maior de todos os desafios, que era dar o testemunho e conseguir, a partir das pústulas, das feridas, daquela situação tão dolorosa, ela conseguir trazer para fora aquilo que havia dentro do seu mundo íntimo. Paramos a entrevista para falar sobre o especial Flores de Marcela, que aborda uma questão muito delicada no nosso país, o aborto. A gente, quando está grávida, a gente fica frágil. E saber que a criança não vai sobreviver, vai nascer, vai morrer, ou vai ter problemas pro resto da vida, eu não aceitei opinião, né? A Marcela tem toda essa parte aqui formada, então o tubo neural dela, que é o início do sistema nervoso central, se formou até chegar nessa parte. Daqui para cima ele já não se formou mais. Então essa parte aqui do encéfalo junto com o cerebelo, a Marcela não tem. Ela é considerada um caso clássico de anencefalia, visto que ela não possui nada do córtex cerebral. Teve gente que falava, é melhor às vezes tirar, porque já que não vai sobreviver, então o sofrimento vai ser maior. Não sei nem como explicar o amor que eu sinto por ela. É igual eu sinto pelas minhas outras duas filhas também, né? Mas a Marcela é especial. E peço a todos os pais que, se passar pela cabeça deles de eliminar um filho, não faça isso não. Porque o filho, quando Deus definiu para que ele seja vindo ao mundo, que deixa ele vir. Não elimina ele do mundo não, porque é muito difícil. Depois eu acho que o sofrimento vai ser muito maior. Eu acredito que é Deus que sabe. Eu coloco sempre nas mãos dele. Mas o dia que ele vier buscar ela também, bicho, eu vou sofrer muito. Mas sofrer assim, sofrer ao mesmo tempo feliz, porque eu fiz a vontade de Deus, né? Eu deixei ela nascer. É importante que você participe. Acesse o site brasilsemaborto.com.br. Todas aquelas situações ainda sombrias que estavam na sua vida interior vieram através das chagas para que ali ela pudesse, então, recomeçar e vencer este grande desafio. Também Paulo venceu o grande desafio. Saulo,
O desafio de Saulo para chegar a Paulo. De Saulo para Paulo foi um grande desafio. Embora Jesus estivesse ali presente na estrada de Damasco, maior exemplo e maior testemunho não poderia haver para uma criatura que estava enveredando por um caminho errôneo, e Jesus vai pessoalmente, digamos assim, convidá-lo para uma mudança de vida. E isso foi tão forte para Saulo, que imediatamente ele entendeu que ali estava o seu grande desafio. Ele teria que vencer a si mesmo, ele teria que recomeçar. Tudo que ele até então acreditava, tudo que ele vivenciava, ruiu por terra naquele instante. E é o momento em que ele diz: Senhor, o que queres que eu faça? Quando ele faz essa pergunta, ele já estava começando a vencer o maior desafio da sua vida. E ele vai, então, seguindo aquilo que o próprio mestre dissera, vai em busca de Ananias. Outro desafio muito interessante, porque Saulo estava indo atrás de Ananias, em busca de Ananias. Ele vai para Damasco porque ele queria prender Ananias e depois matar Ananias. Porque Ananias representava para ele um perigo. Era um grande seguidor do profeta que havia sido crucificado, um grande seguidor de Jesus, e para ele, naquela concepção que ele apresentava no momento, isso era um perigo, e ele deveria tirar Ananias do caminho. Ele vai, mas quando Jesus lhe diz que ele fica cego, e também é outro ponto muito significativo, porque veio a cegueira interior de Saulo, veio para o corpo físico. Ele fica cego, exteriorizando no corpo físico a cegueira que ele tinha no mundo interior. E Jesus diz: vai em busca de Ananias. E o perseguido vai curar o perseguidor. Olha que coisa, que exemplo, que situação maravilhosa acontece ali. E o perseguido devolve a visão a Saulo. Nasce ali Paulo. Eric Fromm teve a ocasião de dizer no livro dele, Ter ou Ser. Paulo não existiria se Saulo já não o trouxesse dentro dele. Paulo já existia dentro de Saulo. É uma coisa maravilhosa quando nós refletimos um pouquinho sobre essas passagens. E o desafio de Saulo começa ali. Ele deixa de existir, Saulo, e vai começar um novo homem, Paulo. Mas muitos foram os desafios da vida dele. Deixar a própria condição financeira, condição de fama, porque era um homem famoso, deixar todas aquelas situações de vivência familiar para começar uma vida nova, totalmente diferente, totalmente contrária àquilo que até então ele vivenciara. E ele vai, aos poucos, conseguindo conquistar a si mesmo, até chegar àquele ponto em que, certo dia, já com idade avançada, já tendo passado por todos os sacrifícios e testemunhos possíveis, ele vai dizer: já não sou eu quem vive, mas o Cristo que vive em mim. Venceu o desafio. Esse, meus irmãos, é o nosso desafio. Temos muitos. Passar no vestibular, se doutorar, conseguir, numa entrevista, um emprego, um trabalho, alguma coisa, conseguir ser aquilo que nós projetamos para a vida terrena, para a nossa sobrevivência, para a melhoria da nossa condição de vida, isso tudo é cabível e deve ser realmente buscado por cada um de nós. Mas, acima de tudo, o desafio essencial, fundamental, é a nossa busca interior. É o nosso autodescobrimento. É voltarmos-nos para dentro de nós mesmos e enxergarmos o Espírito que somos, habitando provisoriamente um corpo que é impermanente, que é um corpo transitório, uma veste, porque em outras vidas já tivemos outras vestimentas, e que agora, esta que estamos utilizando,
necessita ser levada com uma nova compreensão. Porque estamos agora com o entendimento acerca da terceira revelação. Temos a justiça com Moisés, o amor com Jesus, e agora temos a verdade com a doutrina espírita. A terceira revelação que se abre, trazendo uma perspectiva de infinito para nós. Allan Kardec vai mencionar a ciência do infinito. Nós estamos sabendo agora que existe uma ciência do infinito. E isso é uma perspectiva fantástica, porque a vida, então, até o momento presente, era bitolada. Pessoas que acreditam numa única existência têm uma vida muito limitada, muito estreita. Não há perspectiva. Mas quando nós começamos a entender a pluralidade das existências, as sucessivas experiências reencarnatórias, porque somos espíritos multimilenares e já tivemos vivências as mais diversas, em mais diferentes raças, em mais diferentes países, em mais diferentes e diversas situações. Nós já fomos desde a pobreza extrema até a nobreza, já passamos por tudo isso, desde vivência num catre de miséria até os salões da riqueza, da nobreza e tudo mais. Mas agora estamos aqui. Hoje nós temos essa atual personalidade, nós somos a individualidade, o espírito. Temos uma personalidade desse momento atual. E o grande desafio é atendermos a nossa espiritualização. Porque já passamos por todas as experiências possíveis de imaginar. E como dizem os benfeitores da humanidade, este é um momento decisivo. Nós não mais podemos postergar, adiar o nosso autoencontro, a nossa melhoria. Essa descoberta tão importante, porque muitas vezes nós queremos descobrir tudo que está em torno e esquecemos de descobrir o que nós somos. O que sou eu, cada um deve dizer. Qual é o desafio da minha vida? Desafios da vivência horizontal e desafio maior como espírito imortal. Isso muda tudo, muda tudo. Se nós começarmos a entender a nossa condição, nós vamos ter uma outra visão do mundo, da vida, de nós mesmos e das pessoas com as quais convivemos. É uma mudança completa, absurda, absoluta, fantástica, porque nós vamos entender o próximo, nós vamos entender o ninho doméstico, a família, pessoas com as quais convivemos e que às vezes são difíceis. E que às vezes nós não estávamos entendendo nada, porque aquelas pessoas, pais e mães criam os filhos com tanto amor e os filhos se rebelam, e os filhos se tornam, às vezes, até acelerados, fascínoras, criminosos, ou então indiferentes com os pais, ou então até mesmo aqueles que massacram os pais. Situações que as pessoas não compreendem. Ou filhos amorosos com pais desnaturados, e assim por diante. Esses paradoxos, essas diferenças, esses desníveis, isso tudo nos choca muitas vezes. E as pessoas não têm resposta. É castigo divino? É Deus que nos está castigando? E Jesus tem que vir para nos salvar de todas as dificuldades, desses perigos da vida? Perigo é uma bala perdida. Perigo seria um terremoto. Perigo seria um atropelamento, um desastre, qualquer coisa assim. Mas perigo também está dentro de nós. Perigo também é a convivência, porque às vezes dentro do lar, entre quatro paredes, ali existe uma guerra. Não a guerra que está lá fora, mas a guerra que está dentro. E essa vivência tão destrutiva, tão danosa, tão prejudicial, tão estressante, agora passa a ser compreendida. Nós começamos a entender os dramas dos que convivem conosco. E aí, meus irmãos, quem é espírita, no seio de uma família não espírita, sofre, sim, mas é feliz, porque sabe, porque tem o conhecimento. E Kardec diz uma frase que eu gosto muito de citar, Kardec escreve no livro dos Médiuns, no terceira parte do método, no terceiro capítulo do método, da primeira parte do livro dos Médiuns, ele diz assim: o espiritismo anda no ar,
difunde-se pela força mesma das coisas, porque torna felizes aqueles que o professam. E é verdade, porque nós podemos estar sofrendo, e muitas vezes estamos, mas nem por isso somos pessoas que se julgam desgraçadas, infelizes, sem perspectiva. Ah, porque morrer é melhor? Não. Quando nós conhecemos a doutrina e quando ela está introjetada no nosso mundo íntimo, mesmo sofrendo, nós somos felizes interiormente. Porque a minha felicidade depende de mim, não depende do outro, não depende das circunstâncias, depende de como está o meu mundo íntimo. E aí vem a dificuldade. Muitas pessoas não sabem conviver consigo mesma. Muitas pessoas temem a solidão. Muitas pessoas estão cercadas de gente, mas estão solitárias. No íntimo, a solidão. E a pessoa diz, eu só sei viver se for com fulano. Ou se for com fulana. E, de repente, nós chegamos à conclusão que o amor para nós, o amor, na verdade, nós não conhecemos. Achamos que amamos alguém. E aí estabelecemos uma relação a dois. De repente, um dos dois resolve ir embora. Cansou. Enjoou, quer outra coisa, teve outro interesse, arruma mala e está indo embora. Mas quem fica, às vezes diz assim, e não são poucas as pessoas que dizem assim, não posso viver sem fulano ou sem fulana, vou me matar. A vida não tem mais sentido para mim. Outros enveredam pelas drogas, por uma vida de dissipações, por uma vida autodestrutiva, porque eu não sei viver sem aquela pessoa. Neste caso, nós estamos colocando a nossa felicidade nos ombros alheios. Isso não é amor, isso é paixão. Eu tenho falado muito sobre este aspecto, porque nós não sabemos, na verdade, o que é o amor. E o amor realmente verdadeiro não quer a vingança quando um deles se separa. Quando nós somos deixados de lado por uma pessoa que amamos, com a qual convivíamos até então, e depositamos nela nossas esperanças, nossas ilusões, tudo mais, e de repente essa pessoa vira as costas e vai embora. E eu, como fico? Vazio, não é um vazio tremendo, uma solidão, um sofrimento, uma coisa terrível. Mas se eu me amo, se eu sei do meu valor, se eu sei que eu sou maior que isto, eu supero embora sofrendo. Eu consigo, aos poucos, ir me soerguendo e prossigo na caminhada. Porque aí vem um ponto muito curioso. Mais adiante, quem sabe eu acho outro alguém, porque a fila anda. E, de repente, nós achamos alguém que pode sair, saindo aquele outro alguém, este vir ao nosso encontro. Este outro alguém que preenche a nossa vida. Mas aí nós já aprendemos um pouco mais. Nós já temos um amadurecimento maior, já aprendemos um pouco mais do que seja amar. O grande exercício de amar, que é algo maravilhoso quando nós conseguimos compreender isso. Aquele outro que foi embora, a criatura que fica, que é desprezada, procura se vingar e diz assim, se não for feliz comigo, também não vai ser com mais ninguém. E vai infernizar a vida da pessoa. Então, não amava. Eu vou me vingar de todas as maneiras. Não amava, era paixão, era posse, era algo assim, de momentos, de necessidade física, essas coisas assim. Porque se amasse realmente, diria assim, deixa, eu não consegui fazê-la feliz ou fazê-lo feliz, que seja feliz com outro. E a pessoa vai procurar também a sua felicidade de uma outra maneira, porque nós estamos começando a entender a ciência do infinito. E a ciência do infinito, ela nos mostra isso, as maneiras de amar, muitas maneiras de amar. O amor tem várias gradações, e aos poucos nós vamos percebendo isso. Nós amamos nossos pais, pai e mãe, às vezes um mais que o outro. Nós amamos nossos filhos, e às vezes com mais afinidade por um deles. Nós amamos a pessoa que escolhemos para conviver com ela intimamente. E é uma outra gradação de amor. Cada uma dessas é uma gradação de amor. Nós amamos a Francisco de Assis. É um tipo de gradação de amor, de devoção. E assim por diante. E isso nos enriquece.
E a doutrina nos ensina isso. Ó. E Jesus deixou para nós amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Do fim para o princípio, amar a si mesmo, amando ao próximo, amaremos a Deus. Essa é a base, é a regra áurea que nós precisamos compreender. Desafios para a nossa vida. Desafios que cada um de nós já está sentindo. E que cada um de nós pode entender e saber que consegue vencer desde que queira, desde que acione as suas potencialidades. Porque nós temos riquíssimas potencialidades, que eu coloquei num livro meu com o título de Os Poderes da Mente. O que são os poderes da mente? São nossas potencialidades. E o que são nossas potencialidades? São os atributos. Há atributos com que Deus nos dotou, cada um dos seus filhos. Cada um dos filhos de Deus são dotados de poderes, de atributos, que são maravilhosos e que pertencem ao espírito imortal, não ao corpo físico, que é uma veste passageira, que deve ser amado, respeitado, sim, mas dentro de uma compreensão própria, não essa exorbitância, não essa priorização do campo físico, mas compreendendo que, acima de tudo, brilha e resplende o espírito que somos. E o desafio é a nossa espiritualização. Nós estamos no 3º milênio, que nem bem começou. Mas quanto vai durar isso? Quando é que a Terra vai passar para o patamar da regeneração? Daqui a quantos anos? 100 anos? 1 século, 2 séculos? Não sabemos. Vai demorar. Porque da forma que anda a humanidade, não é para agora. Porque há necessidade de uma mudança estrutural de mentalidade em cada um de nós e no conjunto da humanidade. E aí vem muitas vezes o sofrimento, o aguilhão da dor, que nós precisamos vencer. Para o doente, o grande desafio é a saúde, é restabelecer. Para aquele que está na solidão, o grande desafio é preencher a vida. E aí Joana diz, quem é solidário nunca fica solitário. Porque nós nos enriquecemos no convívio solidário. E quem é solidário tem experiência própria, que é assim realmente. Nós começamos a fazer parte de um trabalho em benefício do próximo e, de repente, nós estamos cercados daquelas pessoas que ali também estão trabalhando e daquelas outras que estão recebendo. Porque assim é que nós vamos conseguindo aquecer a nossa vida e vencer essas etapas difíceis. Vencer tudo isso que, de repente, nós achamos que somos fracos, que não conseguimos. Ah, eu não tenho força. Se falar assim, derrotou. Nós vamos dizer, vou conseguir, estou conseguindo. Com afirmações positivas, com empenho, com perseverança, caminhando sem esmorecer. Essa é a nossa meta, esse é o desafio. Para quando chegarmos do lado de lá, não apresentarmos nossas mãos vazias. Nós temos que apresentar alguns frutos. E quais são esses frutos? O que nós estamos fazendo para produzir frutos, para chegar do lado de lá e apresentar. Não mãos vazias, mas sim mãos que produziram e que estão com alguns frutos, mostrando que não estivemos inativos, que não estivemos desdenhando as oportunidades, que as aproveitamos, que vencemos desafios, porque o grande desafio, meus irmãos, é a nossa espiritualização. A partir do nosso autoencontro, nós vamos conseguir isto, porque eu passo a me conhecer e passo a sentir necessidade de transcender as questões puramente do plano físico. E a doutrina nos equipa de recursos para isso. Nós estamos plenamente equipados desses recursos. O conhecimento, a doutrina que é o Consolador prometido, Consolador que Jesus prometeu, que consola porque esclarece. E a partir do esclarecimento, nós abrimos uma perspectiva infinita e devemos caminhar para chegar lá, para vencer tudo isso. Que nós possamos levar em conta
essa proposta, esse desafio que cada um deve vencer e os pequenos desafios da vida. Cada um deles pode aos poucos ser conquistados. E se tivermos que mudar o rumo, às vezes há uma mudança de curso, mas surge outra etapa, outra proposta, outro projeto. E aí sim, nós vamos ganhando cada vez mais. Buscai e achareis, disse o Cristo. Batei e abre-se-vos-á. Portanto, nós estamos nessa condição. Como também ele disse, eu sou a porta. Quem entrar por mim, entrará, sairá e achará pastagens. Ele é a porta. Eu sou a porta das ovelhas, ele diz. Eu sou o bom pastor. E o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Nenhuma das ovelhas que meu pai me confiou se perderá. E nós estamos neste grande aprisco. O bom pastor nos espera. Ele é a porta das ovelhas. Que nós possamos transpor. Assim fez Saulo, Paulo, Maria de Magdala, o moço rico um dia fez, e outros vultos do Evangelho que ficaram para nós como exemplos edificantes, marcantes, que às vezes nós esquecemos de olhar. E às vezes quando olhamos achamos assim, mas é tão difícil, isso era eles, e porque viram Jesus, ou porque viveram aquela época, quem sabe nós estivemos lá? Não podemos assim afirmar. Ou dizer que não. Mas o importante é o agora. Jesus continua presente. Aqui está o Consolador. Basta que nós o identifiquemos. Basta que nós sintamos Jesus. E Joana de Ângeles diz assim, quem encontrou Jesus nunca mais foi o mesmo. Mas não é o encontro de olhar, Jesus veio me salvar. Eu aceito Jesus. Sangue de Jesus tem poder. Não. Eu é que tenho que procurá-lo. Eu é que tenho que caminhar para chegar a Ele. Porque ninguém vem ao Pai, ele diz, senão através de mim. E nessa hora nós lembramos os versos de Cabete. No fim dos tempos, uma canção maravilhosa, uma música maravilhosa, que eu gosto sempre de lembrar desses versos de João Cabete. Vem Jesus, divino amigo. Vem trazer a sua paz, só tu és o nosso abrigo, e venturas mil nos traz. Vem, ó meigo nazareno, esse mundo transformar. Vem com teu olhar sereno, toda a terra iluminar. Afasta do mundo a guerra, o chacal devorador, que destrói tudo na terra, espalhando luto e dor. Há gemidos de aflição, já não há mais primavera, criancinhas pedem pão, homens lutam como feras. Vem, Senhor, vem reflorir os caminhos, vem, Senhor, vem perfumar corações, exterminar a dor e fazer calar os canhões. Vem, Senhor, com teu amor tão profundo, iluminar consciências e fazer feliz o mundo. Que Jesus nos abençoe, meus irmãos. Muita paz. Muito obrigada. Sueli, a fraternidade agradece a tua presença aqui, as palavras que você trouxe, os esclarecimentos todos. E a você que está conosco, a gente aguarda você no próximo programa. Um abraço a todos e até breve. Pessoas, porque pais e mães criam os filhos com tanto amor e os filhos se rebelam e os filhos se tornam, às vezes, até acelerados, fascínoras, criminosos, ou então indiferentes com os pais, ou então até mesmo aqueles que massacram os pais. Situações que as pessoas não compreendem, ou filhos amorosos com pais desnaturados e assim por diante. Esses paradoxos, essas diferenças, esses desníveis, isso tudo nos choca muitas vezes e as pessoas não têm resposta. É castigo divino?
É Deus que nos está castigando? E Jesus tem que vir para nos salvar de todas as dificuldades, desses perigos da vida? Perigo é uma bala perdida. Perigo seria um terremoto. Perigo seria um atropelamento, um desastre, qualquer coisa assim. Mas perigo também está dentro de nós. Perigo também é a convivência, porque às vezes dentro do lar, entre quatro paredes, ali existe uma guerra. Não a guerra que está lá fora, mas a guerra que está dentro. E essa vivência tão destrutiva, tão danosa, tão prejudicial, tão estressante, agora passa a ser compreendida. Nós começamos a entender os dramas dos que convivem conosco. E aí, meus irmãos, quem é espírita, no seio de uma família não espírita, sofre, sim, mas é feliz, porque sabe, porque tem o conhecimento. E Kardec diz uma frase que eu gosto muito de citar, Kardec escreve no livro dos Médiuns, no terceira parte do método, no terceiro capítulo do método, da primeira parte do livro dos Médiuns, ele diz assim: o espiritismo anda no ar, difunde-se pela força mesma das coisas, porque torna felizes aqueles que o professam. E é verdade, porque nós podemos estar sofrendo, e muitas vezes estamos, mas nem por isso somos pessoas que se julgam desgraçadas, infelizes, sem perspectiva. Ah, porque morrer é melhor? Não. Quando nós conhecemos a doutrina e quando ela está introjetada no nosso mundo íntimo, mesmo sofrendo, nós somos felizes interiormente. Porque a minha felicidade depende de mim, não depende do outro. Não depende das circunstâncias, depende de como está o meu mundo íntimo. E aí vem a dificuldade. Muitas pessoas não sabem conviver consigo mesma. Muitas pessoas temem a solidão. Muitas pessoas estão cercadas de gente, mas estão solitárias. No íntimo, a solidão. E a pessoa diz: eu só sei viver se for com fulano, ou se for com fulana. E, de repente, nós chegamos à conclusão que o amor para nós... O amor, na verdade, nós não conhecemos. Achamos que amamos alguém e aí estabelecemos uma relação a dois. De repente, um dos dois resolve ir embora. Cansou, enjoou, quer outra coisa, teve outro interesse. Arruma mala e está indo embora. Mas quem fica, às vezes diz assim, e não são poucas as pessoas que dizem assim: não posso viver sem fulano ou sem fulana, vou me matar. A vida não tem mais sentido para mim. Outros enveredam pelas drogas, por uma vida de dissipações, por uma vida autodestrutiva, porque eu não sei viver sem aquela pessoa. Neste caso, nós estamos colocando a nossa felicidade nos ombros alheios. Isso não é amor, isso é paixão. Eu tenho falado muito sobre este aspecto, porque nós não sabemos, na verdade, o que é o amor. E o amor realmente verdadeiro não quer a vingança quando um deles se separa. Quando nós somos deixados de lado por uma pessoa que amamos, com a qual convivíamos até então, e depositamos nela nossas esperanças, nossas ilusões, tudo mais, e de repente essa pessoa vira as costas e vai embora. E eu, como fico? Vazio, não é um vazio tremendo? Uma solidão, um sofrimento, uma coisa terrível. Mas se eu me amo, se eu sei do meu valor, se eu sei que eu sou maior que isto, eu supero embora sofrendo. Eu consigo, aos poucos, ir me soerguendo e prossigo na caminhada. Porque aí vem um ponto muito curioso. Mais adiante, quem sabe eu acho outro alguém, porque a fila anda. E de repente nós achamos alguém que pode saindo aquele outro alguém, este vir ao nosso encontro, este outro alguém que preenche a nossa vida. Mas aí nós já aprendemos um pouco mais. Nós já temos um amadurecimento maior, já aprendemos um pouco mais do que seja amar, o grande exercício de amar, que é algo maravilhoso quando nós conseguimos compreender isso. Aquele outro que foi embora, a criatura que fica, que é desprezada, procura se vingar e diz assim: se não for feliz comigo, também não vai ser com mais ninguém. E vai infernizar a vida da pessoa. Então, não, amado,
Eu vou me vingar de todas as maneiras. Não amava, era paixão, era posse, era algo assim, de momentos, de necessidade física, essas coisas assim. Porque se amasse realmente, diria assim, deixa, eu não consegui fazê-la feliz ou fazê-lo feliz, que seja feliz com outro. E a pessoa vai procurar também a sua felicidade de uma outra maneira, porque nós estamos começando a entender a ciência do infinito. E a ciência do infinito, ela nos mostra isso, as maneiras de amar, muitas maneiras de amar. O amor tem várias gradações, e aos poucos nós vamos percebendo isso. Nós amamos nossos pais, pai e mãe, às vezes um mais que o outro. Nós amamos nossos filhos, e às vezes com mais afinidade por um deles. Nós amamos a pessoa que escolhemos para conviver com ela intimamente. E é uma outra gradação de amor. Cada uma dessas é uma gradação de amor. Nós amamos a Francisco de Assis. É um tipo de gradação de amor, de devoção. E assim por diante. E isso nos enriquece. E a doutrina nos ensina isso. Ó. E Jesus deixou para nós amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Do fim para o princípio, amar a si mesmo, amando ao próximo, amaremos a Deus. Essa é a base, é a regra áurea que nós precisamos compreender. Desafios para a nossa vida. Desafios que cada um de nós já está sentindo. E que cada um de nós pode entender e saber que consegue vencer desde que queira, desde que acione as suas potencialidades. Porque nós temos riquíssimas potencialidades, que eu coloquei num livro meu com o título de Os Poderes da Mente. O que são os poderes da mente? São nossas potencialidades. E o que são nossas potencialidades? São os atributos. Há atributos com que Deus nos dotou, cada um dos seus filhos. Cada um dos filhos de Deus são dotados de poderes, de atributos, que são maravilhosos e que pertencem ao espírito imortal, não ao corpo físico, que é uma veste passageira, que deve ser amado, respeitado, sim, mas dentro de uma compreensão própria, não essa exortação. Jesus veio para salvar a humanidade dos seus pecados. É assim que consta em vários segmentos do cristianismo. Jesus veio como Salvador, tomou a si todos os pecados do mundo. Mas para salvar, dentro dessa concepção, se o ser humano nasce, é criado, vamos dizer assim, no momento da concepção, como é a ideia desses outros ramos do cristianismo, nós estamos analisando ideias e não criticando. Se o ser humano é criado no momento da concepção, já traz implícito e inerente a ideia que ele precisa ser salvo. O perigo já existe, porque a partir do nascimento e durante toda a trajetória da sua vida, esse ser humano tem que se salvar. Mas se ele começou ali, quais são os pecados, quais são os perigos que estão inerentes à sua vida, implícitos na sua trajetória terrena, e nós começamos a imaginar. Porque se existe um perigo e se precisamos ser salvos, é porque Deus exige de cada um dos seus filhos essa salvação. Nós fomos criados, então, com um perigo que está presente desde o momento do nosso nascimento. Porque nós precisamos ser salvos desse perigo. E Jesus, então, traz este propósito de salvar a humanidade toda. Mas começamos a imaginar também Jesus e a sua vivência aqui no plano terreno. 3 anos apenas. 3 anos suficientes para que ele possibilitasse a salvação da humanidade. Para que ele, então, cumprisse aquilo que ele veio cumprir. A doutrina espírita, por exemplo, e na parte mais importante daquilo que ela nos apresenta, é exatamente uma outra compreensão acerca de Deus, uma outra compreensão acerca do Evangelho do Cristo. Afinal de contas, Jesus veio
para nos salvar ou veio para trazer à humanidade um caminho que pudesse nos levar à evolução, ao progresso. Se nós temos a primeira revelação na justiça, a segunda na lei de amor, nós já estamos nesse caminho, nessa estrada, nesse processo de evolução, de busca constante, e Jesus em muitos momentos disse isso. E nós vamos começar a imaginar qual foi o grande desafio vencido pelo Cristo. Cristo também teve um desafio, o desafio do Mestre. Qual foi ele? Qual foi o desafio deste que é o governador espiritual do nosso planeta? Sabemos, e Emmanuel relata isso de maneira primorosa no livro A Caminho da Luz, especialmente. Sabemos que Jesus é o governador do planeta, porque Leon Denis, no livro Cristianismo e Espiritismo, é o primeiro a dizer isso, que Jesus é o governador do planeta. E Kardec vai dizer no livro A Gênese que Jesus, se era médium de Deus. Nós começamos a ter uma noção, ainda que pequena, acerca da importância, da elevação, da sublime figura de Jesus, do que ele representa realmente para a humanidade. Mas continua a pergunta, qual o grande desafio do Cristo? Joana de Ângeles, ela nos diz que Jesus veio do empírio, ou seja, dos altíssimos planos espirituais, porque faz parte daquela comunidade de espíritos puros e que estão aí na direção das galáxias, na direção dos mundos que povoam o universo. Portanto, o nível espiritual de Jesus, nós nem sequer conseguimos conceber, nós nem sequer conseguimos imaginar. O grande desafio de Jesus foi, o primeiro deles, foi descer desse altíssimo plano espiritual, condensar o seu perispírito para viver aqui no plano terreno, para viver conosco e conviver com a ignorância humana. Mas Jesus veio e cumpriu aquilo que deveria cumprir. Meta traçada por ele próprio, chegando o momento exato de vir para dar um impulso à humanidade, para fazer com que as criaturas se sentissem impelidas a algo melhor, a uma noção mais justa acerca do Criador, a uma noção mais amorosa acerca do Criador, que Deus é Pai de todos nós, e isso nós vemos no instante, ele declarando, né? No instante em que os discípulos pediram, Senhor, ensina-nos a orar, e Jesus vai proferir a prece do Pai Nosso, e que se inicia exatamente assim, Pai Nosso, para que ele possa então, ali naquele instante, enfatizar, registrar, deixar bem patenteado que Deus é o Pai de todas as criaturas. Em outros momentos, Jesus vai dizer meu Pai, mas naquele instante era importante que ele dissesse Pai Nosso. Jesus vence esse desafio de vir ao plano terreno e aqui conviver conosco. E deixar para a humanidade a maior lição, o maior legado que a humanidade possui. Nós temos o Evangelho e sabemos que Jesus, no instante em que ele tinha o máximo aqui no plano terreno, foi o instante em que ele abandonou esse máximo, porque aí ele tinha condição de deixar tudo para se sacrificar, para se entregar naquele instante em que ele dá o testemunho quando foi cercado pelos soldados de César, no momento em que Judas o estava levando para, segundo Judas, não é a ideia de Judas, para que demonstrasse ali o seu poder. Mas Jesus se sacrifica e abandona tudo. No momento em que ele tinha mais, porque era o espírito mais evoluído, naquele máximo que ele representa, ele abandona tudo que ele poderia realizar, porque quem tem o máximo tem condições de tudo abandonar no momento necessário. Quem não tem, não pode dar nada. Mas Jesus, como tinha na sua condição espiritual o máximo de conteúdo, de aquisições espirituais, de elevação espiritual, podia perfeitamente abandonar no segundo desafio aquilo tudo que poderia, querendo ele,
pertencendo ali na sua condição espiritual elevada às coisas do mundo. Jesus abandona e vai se entregar da forma que nós sabemos. Portanto, existem desafios que são necessários na vida de cada um. Às vezes temos que abandonar alguma coisa para ganhar algo muito maior. E nesse caso, o nosso grande desafio, como espíritos imortais que somos, é a busca da nossa espiritualização. Se o ser humano quer, acima de tudo, a riqueza, a fama, a beleza, o progresso, o poder, essas coisas todas, ele é muito mais do que isso. Porque essas coisas pertencem ao plano da horizontalidade da vida. E a criatura humana ainda não se conscientizou da necessidade de buscar a verticalidade, que é o plano do ser, enquanto na horizontalidade nós estamos no ter. E é nessa concepção e nessa ideia que nós temos que vencer esse grande desafio da nossa Boa noite, é sempre uma alegria estar reunidos aqui na Fraternidade Francisco de Assis e juntos podemos partilhar dos ensinamentos do Mestre Jesus. Para isso, hoje convidamos a nossa amiga Sueli Calda-Schubert, que vai falar para nós do tema O Grande Desafio. Então, Sueli, por favor. Boa noite a todos. Queridas irmãs, queridos irmãos, que as bênçãos de Jesus permaneçam conosco. O grande desafio, cada um agora vai pensar na sua própria vida. E qual é o grande desafio ou grandes desafios que cada um tem que vencer, tem que superar, que trazemos na nossa vida? Qual seria esse desafio? Por onde começaríamos? Como hoje está a nossa vivência? Será que nós conseguiremos alcançar esse desafio, aquilo que nos está sendo agora na nossa vida como uma meta, um objetivo, alguma coisa que queremos alcançar, ou mais de uma, porque podemos ter mais de um desafio. Mas se nós olharmos, por exemplo, um piloto de Fórmula 1, ou um piloto qualquer de corridas, o grande desafio é vencer a corrida. Um jogador de futebol, a grande vontade, o grande desafio é ser chamado para a seleção brasileira. E estando na seleção brasileira é ganhar o campeonato. O grande desafio para um arquiteto é construir belas casas, belos prédios, se tornar famoso. O grande desafio para um estudante, se ele quer vencer profissionalmente, crescer, é passar no vestibular, conseguir realizar o seu curso, talvez fazer um mestrado, um doutorado, vários desafios. E assim por diante. Para alguns, o grande desafio é casar, e para outros é separar. Então, a vida nos propõe os mais diversos desafios. Se nós formos olhar na paisagem do mundo terreno, do plano físico, nós vamos encontrar realmente vários desafios, várias propostas, vários projetos, porque o desafio é um projeto de vida que a pessoa acalenta e que vai desafiar a sua vontade, o seu esforço, o seu empenho, a sua busca constante, a sua perseverança. Então, vários fatores a pessoa vai ter que reunir em si próprio para conseguir alcançar a meta, para conseguir superar dificuldades que surjam, problemas que vão se somando, mas são desafios que cada um, no seu empenho e na sua boa vontade, pode conseguir superar. Às vezes a vida é muito difícil, nós sabemos, muitas crises podem acontecer e estão acontecendo em âmbito mundial, em âmbito nacional e assim até chegarmos na nossa própria vida,
crise pessoal, crise particular, íntima. Nós estamos vivendo, como diz Joana de Ângeles, a grande transição. O mundo, sendo um planeta de provas e expiações, na escala dos mundos, é um mundo bastante inferior ainda, porque abaixo de nós só tem um mundo primitivo. Portanto, nós ainda temos muito para alcançar. A humanidade é que está nesse patamar de provas e expiações. O grande desafio para a humanidade toda é conseguir, no conjunto, melhorar, progredir, evoluir. E sabemos que para que a humanidade consiga isso, individualmente, cada um deverá também buscar seu próprio progresso espiritual, a sua própria melhoria. Em O Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec diz que Deus nos dotou com a busca do melhor. Nós trazemos em nosso íntimo aquele impulso para o melhor, para melhorarmos de vida. Se olharmos a trajetória da humanidade, nós vamos encontrar sempre o ser humano nessa busca do progresso, de melhorar, nesse impulso que cada um de nós traz, que impele a criatura para melhores condições de vida, para alcançá-las e, a partir daí, conseguir que a vida se torne mais confortável, que a vida se torne de uma forma melhor, de mais conforto, e assim por diante. Nós vemos que, aos poucos, a humanidade está vencendo sucessivamente grandes e importantes desafios, buscas, metas. Jesus nos diz que nós devemos buscar e cada vez mais procurar, de alguma maneira, alcançar a nossa meta. Nós não podemos desanimar. Entretanto, existe algo muito maior nisso tudo. Nós podemos começar a pensar mais profundamente. Não basta buscarmos, perseguirmos uma meta só do plano físico. Sabemos que o ser humano tem uma vontade muito grande de fama, de poder, de riqueza, de abastança, de conforto, essas coisas que são próprias da vida física. Mas o ser humano é muito maior do que isso. É muito maior do que o ter. O ser humano é o ser. E, nesse caso, é o grande desafio. Entendermos que nós somos espíritos imortais. E, nesse caso, a nossa busca maior, particular e definitiva é nosso autoencontro, nosso autodescobrimento. E, a partir daí, conquistarmos a nós mesmos. E isso implica uma série de situações, conforme nós vamos, aos poucos, comentando. Sabemos que Jesus trouxe à Terra a segunda revelação. A primeira veio com Moisés e é chamada a lei de justiça. A primeira revelação, a revelação acerca da justiça divina. A segunda veio com o Cristo, a lei de amor. Mas nessa questão do Cristo e do seu evangelho, da boa nova que ele veio trazer para a humanidade, existe uma ideia que prevalece. O grande desafio da maioria dos cristãos é a própria salvação. As pessoas querem se salvar. Mas Jesus é o Salvador. Ele veio para salvar a humanidade. E a partir daí nós começamos a perguntar, salvar de quê? Salvar significa salvar de algum perigo? E qual seria o perigo? Qual é o perigo que o ser humano vive, ou que o cristão traz, tem, sente a um perigo? Que perigo seria este? Do inferno? É o medo do inferno? Nós temos o perigo de ir para o inferno? Um perigo que nós nem sequer sabemos precisar, mas temos que nos salvar. E a noção é que Jesus é o Salvador. Ainda sombrias que estavam na sua vida interior, vieram através das chagas para que ali ela pudesse, então, recomeçar e vencer este grande desafio. Também Paulo venceu o grande desafio. Saulo, o desafio de Saulo para chegar a Paulo. De Saulo para Paulo foi um grande desafio. Embora Jesus estivesse ali presente na estrada de Damasco, maior exemplo e maior testemunho
não poderia haver para uma criatura que estava enveredando por um caminho errôneo, e Jesus vai pessoalmente, digamos assim, convidá-lo para uma mudança de vida. E isso foi tão forte para Saulo, que imediatamente ele entendeu que ali estava o seu grande desafio. Ele teria que vencer a si mesmo, ele teria que recomeçar. Tudo que ele até então acreditava, tudo que ele vivenciava, ruiu por terra naquele instante. E é o momento em que ele diz: Senhor, que queres que eu faça? Quando ele faz essa pergunta, ele já estava começando a vencer o maior desafio da sua vida. E ele vai, então, seguindo aquilo que o próprio mestre dissera, vai em busca de Ananias. Outro desafio muito interessante, porque Saulo estava indo atrás de Ananias, em busca de Ananias. Ele vai para Damasco porque ele queria prender Ananias e depois matar Ananias. Porque Ananias representava para ele um perigo. Era um grande seguidor do profeta que havia sido crucificado, um grande seguidor de Jesus. E para ele, naquela concepção que ele apresentava no momento, isso era um perigo. E ele deveria tirar Ananias do caminho. Ele vai. Mas quando Jesus lhe diz que ele fica cego, e também é outro ponto muito significativo, porque veio a cegueira interior de Saulo, veio para o corpo físico. Ele fica cego, exteriorizando no corpo físico a cegueira que ele tinha no mundo interior. E Jesus diz: vai em busca de Ananias. E o perseguido vai curar o perseguidor. Olha que coisa, que exemplo, que situação maravilhosa acontece ali. E o perseguido devolve a visão a Saulo. Nasce ali Paulo. Eric Fromm teve a ocasião de dizer no livro dele, Ter ou Ser. Paulo não existiria se Saulo já não o trouxesse dentro dele. Paulo já existia dentro de Saulo. É uma coisa maravilhosa quando nós refletimos um pouquinho sobre essas passagens. E o desafio de Saulo começa ali. Ele deixa de existir, Saulo, e vai começar um novo homem, Paulo. Mas muitos foram os desafios da vida dele. Deixar a própria condição financeira, condição de fama, porque era um homem famoso, deixar todas aquelas situações de vivência familiar para começar uma vida nova, totalmente diferente, totalmente contrária àquilo que até então ele vivenciara. E ele vai, aos poucos, conseguindo conquistar a si mesmo, até chegar àquele ponto em que, certo dia, já com idade avançada, já tendo passado por todos os sacrifícios e testemunhos possíveis, ele vai dizer: já não sou eu quem vive, mas o Cristo que vive em mim. Venceu o desafio. Esse, meus irmãos, é o nosso desafio. Temos muitos. Passar no vestibular, se doutorar, conseguir, numa entrevista, um emprego, um trabalho, alguma coisa, conseguir ser aquilo que nós projetamos para a vida terrena, para a nossa sobrevivência, para a melhoria da nossa condição de vida. Isso tudo é cabível e deve ser realmente buscado por cada um de nós. Mas, acima de tudo, o desafio essencial, fundamental, é a nossa busca interior. É o nosso autodescobrimento. É voltarmos-nos para dentro de nós mesmos e enxergarmos o espírito que somos, habitando provisoriamente um corpo que é impermanente, que é um corpo transitório, uma veste, porque em outras vidas já tivemos outras vestimentas, e que agora, esta que estamos utilizando, necessita ser levada com uma nova compreensão. Porque estamos agora com o entendimento acerca da terceira revelação. Temos a justiça com Moisés, o amor com Jesus,
E agora temos a verdade com a doutrina espírita. A terceira revelação que se abre, trazendo uma perspectiva de infinito para nós. Allan Kardec vai mencionar a ciência do infinito. Nós estamos sabendo agora que existe uma ciência do infinito. E isso é uma perspectiva fantástica, porque a vida, então, até o momento presente, era bitolada. Pessoas que acreditam numa única existência têm uma vida muito limitada, muito estreita. Não há perspectiva. Mas quando nós começamos a entender a pluralidade das existências, as sucessivas experiências reencarnatórias, porque somos espíritos multimilenares e já tivemos vivências as mais diversas, em mais diferentes raças, em mais diferentes países, em mais diferentes e diversas situações. Nós já fomos desde a pobreza extrema até a nobreza, já passamos por tudo isso, desde vivência num catre de miséria até os salões da riqueza, da nobreza e tudo mais. Mas agora estamos aqui. Hoje nós temos essa atual personalidade, nós somos a individualidade, o espírito. Temos uma personalidade desse momento atual. E o grande desafio é atendermos a nossa espiritualização. Porque já passamos por todas as experiências possíveis de imaginar. E como dizem os benfeitores da humanidade, este é um momento decisivo. Nós não mais podemos postergar, adiar o nosso autoencontro, a nossa melhoria. Essa descoberta tão importante, porque muitas vezes nós queremos descobrir tudo que está em torno e esquecemos de descobrir o que nós somos. O que sou eu, cada um deve dizer. Qual é o desafio da minha vida? Desafios da vivência horizontal e desafio maior como espírito imortal. Isso muda tudo, muda tudo. Se nós começarmos a entender a nossa condição, nós vamos ter uma outra visão do mundo, da vida, de nós mesmos e das pessoas com as quais convivemos. É uma mudança completa, absurda, absoluta, fantástica, porque nós vamos entender o próximo, nós vamos entender o ninho doméstico, a família, pessoas com as quais convivemos e que às vezes são difíceis. E que às vezes nós não estávamos entendendo nada, porque aquelas pessoas... Espiritualização. Nós temos vários exemplos no Evangelho, cada um mais belo do que o outro. Nós vamos lembrar que está em Marcos 10, versículo 17, o instante em que o moço rico vai conversar com Jesus. E Amélia Rodrigues narra isso de maneira primorosa no livro Primícias do Reino. O moço rico era uma pessoa de bem. Tinha posses, tinha um belo palácio, tinha condições... Mas ele sentia algo dentro dele, uma necessidade, que ele não sabia bem expressar. E ele ouve falar de Jesus e vai buscar o mestre. Então ele vai dizer, quando diante de Jesus, bom mestre, o que devo fazer para herdar a vida eterna? E Jesus vai dizer, por que me chamais bom? Bom é o Pai que está no céu. Mas o moço rico era uma pessoa cumpridora da lei, porque Jesus começa a dizer para ele que ele deveria cumprir a lei e começa a enumerar os mandamentos da lei. Mas o que o moço rico vai responder? Senhor, isso eu já faço, isso eu já cumpro. E Marcos tem uma expressão linda, um versículo pequenininho, que é o único dos evangelistas que registra essa passagem, dizendo dessa maneira, que Jesus olha para o moço, Jesus o olhou e o amou. Assim registra Marcos. E nós ficamos a imaginar o que seria isto. Jesus olhar para uma pessoa e endereçar aquela onda de amor. Porque Jesus já estava antevendo o que aconteceria com aquele rapaz. Mas Jesus vai dizer para ele, se ele quisesse então herdar a vida eterna, que ele deveria ir e dar todos os seus bens aos pobres e aí segui-lo. Mas Amélia Rodrigues, ela explica que o moço rico tinha um outro desafio na vida, que era um desafio do plano horizontal. Ele era um corredor de bigas. E na semana seguinte aconteceriam os Jogos de Cesareia.
E ele era o favorito, porque tinha cavalos árabes maravilhosos, e ele era apontado como o provável vencedor. Ele não conseguiu abandonar essa situação, porque ele era cercado de pessoas que o incensavam, que o aplaudiam, e talvez ele tivesse mais facilidade de abandonar a riqueza, não a fama. Uma semana depois, ele vai para os Jogos de Cesareia. E, quando é dada a largada, ele está adiante, porque os cavalos dele eram os melhores. Mas, no instante seguinte, uma das rodas se solta e ele é projetado ao chão. As outras bigas que vêm com os cavalos passam por cima dele. Quando ele está se despedindo da vida física, ele se lembra de Jesus. Jesus está dizendo, vá, dê tudo aos pobres, vem e segue-me. Ali, o grande desafio da vida dele, ele não venceu naquele momento. Sabemos que, posteriormente, em outras vidas, claro que o moço conseguiu vencer os desafios que as existências seguintes lhe proporcionariam. Esse foi o desafio do moço rico. Mas e o desafio, por exemplo, de Maria de Magdala? Qual foi o grande desafio da vida daquela mulher? Muitos desafios. Porque desde o instante em que, conhecendo Jesus, ela passa a segui-lo, ela, uma cortesã, uma prostituta, claro que o grande desafio, sendo muito conhecida, sendo muito invejada, mulher de grande beleza, de grande riqueza, venceu os desafios todos que se apresentavam diante dela. O desafio do preconceito, por exemplo. Quantos preconceitos, quantas perseguições, quantas situações extremamente humilhantes, difíceis, a criatura deve ter vencido. Venceu todos, porque depois nós sabemos que ela vai se dedicar, após a crucificação do Mestre, ela vai se dedicar no local onde ficavam à época os leprosos. Ela ali vai passar a residir para ajudá-los, para conviver com eles, e depois, contraindo a lepra, ela vence o maior de todos os desafios, que era dar o testemunho e conseguir, a partir das pústulas, das feridas, daquela situação tão dolorosa, ela conseguir trazer para fora aquilo que havia dentro do seu mundo íntimo. Paramos a entrevista para falar sobre o especial Flores de Marcela, que aborda uma questão muito delicada no nosso país, o aborto. A gente, quando está grávida, a gente fica frágil. E saber que a criança não vai sobreviver, vai nascer, vai morrer, ou vai ter problemas pro resto da vida, eu não aceitei opinião, né? A Marcela tem toda essa parte aqui formada, então o tubo neural dela, que é o início do sistema nervoso central, se formou até chegar nessa parte. Daqui para cima ele já não se formou mais. Então essa parte aqui do encéfalo, junto com o cerebelo, a Marcela não tem. Ela é considerada um caso clássico de anencefalia, visto que ela não possui nada do córtex cerebral. Teve gente que falava, é melhor às vezes tirar, porque já que não vai sobreviver, então o sofrimento vai ser maior. Não sei nem como explicar o amor que eu sinto por ela. É igual eu sinto pelas minhas outras duas filhas também, né? Mas a Marcela é especial. E peço a todos os pais que, se passar pela cabeça deles de eliminar um filho, não faça isso não. Porque o filho, quando Deus definiu para que ele seja vindo ao mundo, que deixa ele vir. Não elimina ele do mundo não, porque é muito difícil.
depois eu acho que o sofrimento vai ser muito maior. Eu acredito que é Deus que sabe. Eu coloco sempre nas mãos dele. Mas o dia que ele vier buscar ela também, bicho, eu vou sofrer muito. Mas sofrer assim, sofrer ao mesmo tempo feliz, porque eu fiz a vontade de Deus, né? Eu deixei ela nascer. É importante que você participe. Acesse o site brasilsemaborto.com.br. Todas aquelas situações aí